Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Vamos dar uma ênfase aqui no permanecer e o quem. Quem pode ter acesso, vamos colocar também o santuário. Quem pode ter acesso ao santuário? O que é santuário? O que é essa pergunta que o salmista está fazendo? Quem pode ter acesso ao santuário? Santuário que tem sinônimo como Santo Monte, que é o Monte Sião, que a Bíblia se refere, tabernáculo, outras versões usa essa expressão. Quem pode ter acesso ao seu tabernáculo, ao seu esconderijo, à sua presença? Quem pode ter acesso à habitação de Deus? Quem? Quem são as pessoas que estarão lá? E aqui é a pergunta certa e é quase que uma pergunta retórica, porque ele faz a pergunta e já traz a resposta logo em seguida. Vamos prosseguir? Quem leva uma vida íntegra, ênfase no íntegra. Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Quem de coração fala a verdade. Quem aqui de coração fala a verdade? Será que algum de nós pode dizer, olha, eu falo a verdade? Todo momento. Essa questão da justiça, nós temos uma justiça que nós conhecemos como justiça humana, baseado em ética, em princípios, e nós que somos pessoas que andamos de acordo com esse evangelho, tentamos andar nessa justiça. Mas a justiça perfeita de Deus, ela não nos aprovaria. Porque em algum momento nós cometemos algum deslize. Não deveríamos, mas em algum momento nós não somos absolutamente íntegros. Uma pessoa íntegra é uma pessoa inteira em todos os aspectos. E o único que conseguiu viver assim foi Jesus. Portanto, nesse primeiro requisito aqui, nós já não estaríamos. Mas vamos chegar lá, calma. Existe uma solução para esse problema que nós vamos expor no final. Quem mais? Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, ou seja, quem não difama e não prejudica ninguém. E nem fala mal dos amigos. O que é difamar? Tenho falado muito sobre isso, mas eu sinto que ainda precisa ser falado algo a mais. Difamar é você trocar uma boa fama por uma fama ruim. Ou talvez nem é uma boa fama, mas uma fama normal. Ninguém falava mal daquela pessoa. Aí você vai e comenta algo negativo e a fama daquela pessoa é alterada. Isso é difamar. E é alterada para pior. E não importa se a notícia que veio até você seja verdadeira ou não. Olha, você sabia, alguém diz para você, que fulano tem um caso com a secretária. Talvez seja verdade, mas cabe a você ser o agente que pega aquela informação e enterra ela. Informação que não deve ser comentada nem com seu melhor amigo, um daqueles da sua mão, nem com seu cônjuge. A gente não comenta coisas ruins das outras pessoas para ninguém. E o fato de você ter intimidade com alguém, a ponto de você poder contar para ela, acreditando que ela não vai replicar, não é garantia que aquilo não vai acontecer. E para aquela pessoa que você contou, você acabou de difamar um outro alguém. E da mesma forma, se isso fosse justo, você poder contar para o seu cônjuge, que é o seu melhor amigo, ou para um dos seus melhores amigos, significa que eles também poderiam fazer a mesma coisa, e isso não teria fim. E a pessoa que vai entrar no Santo Monte, que vai ter acesso ao lugar onde Deus está, onde Deus habita, ela não difama os outros e nem prejudica o próximo, porque quando você difama, você prejudica. E existem outras maneiras de se prejudicar os próximos. A verdade é que esse capítulo, embora ele seja curto, apenas 5 versículos, ele contém leis que se referem a relações interpessoais. Sabe os 10 mandamentos? Não terás outro Deus, amarás a Deus sobre todas as coisas, amarás o teu próximo. E Jesus resumiu em 2 mandamentos. Pois é, os 2 mandamentos que ele resumiu, os 10, amarás o teu Deus sobre todas as coisas
e ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás a Deus sobre todas as coisas é a sua relação vertical, ou seja, você com Deus, você com o alto. Mas amar o seu próximo como a ti mesmo são as leis que estão relacionadas com as nossas relações. Por isso que ela é horizontal, ela é para quem está ao nosso lado. Então tem a sua relação com Deus e com o seu próximo. E esse poema do capítulo 15 do livro de Salmos, ele diz respeito a essas relações com o nosso próximo. Porque sem estarmos cumprindo com as nossas obrigações no sentido horizontal, nós jamais vamos ter uma estrutura para nos relacionarmos com Deus. Não se engane, Deus precisa dessa estrutura, desse pilar, aonde você cuida das suas relações interpessoais para que possa ter uma relação com Deus. Caso contrário, você não vai conseguir. É impossível você ter uma relação de intimidade com Deus se você não valoriza, não cumpre o seu propósito com o seu próximo que você vê. Como pode você dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu próximo que você vê? Quem despreza os que têm conduta reprovável. O que quer dizer isso? O que é desprezar quem tem conduta reprovável? Desprezar é não honrar. Desprezar é o contrário de honra. Honrar é você elevar aquela pessoa e não adorá-la, obviamente, mas dar a ela um lugar de honra. Agora, desprezar é você ignorar aquela pessoa. Quem é essa pessoa aqui? Pessoas que muitas vezes são honradas por causa do que têm, não por causa do que são. Ser sempre vai ser mais importante do que ter, mas muitos honram pessoas por causa do que elas têm. E elas deveriam ser honradas pelo que elas são. Honrar pessoas pelo que elas são é o princípio da honra. Agora, honrar pessoas pelo que elas têm ou pelo que elas podem fazer por você é o princípio da desonra, porque você está honrando a pessoa errada. Pessoas que que têm uma conduta reprovável, pessoas que não têm uma conduta aprovada, não merecem honra, merecem o desprezo. Agora, por causa disso, você vai odiá-las? Não. Você deve amá-las, mas você não deve honrá-las. Uma coisa é você amar, outra coisa é você andar junto, que é uma ilustração seguinte. Você está em cima de um banquinho. Você está em cima de um banquinho que não é muito estável. E lá de cima você quer puxar alguém que está lá embaixo. Ou seja, você tem uma conduta aprovada e você quer puxar alguém que está embaixo para cima desse banquinho que é onde você está. Qual que é mais fácil? A pessoa que está embaixo te puxar para baixo ou você suspendê-la para cima? Portanto, relacionar com pessoas que têm conduta reprovável arrisca você ser arrancado do banquinho. E é por essa razão que você não deve estar se relacionando com pessoas assim. Porque em algum momento ela vai persuadir você com algum tipo de comportamento, algum tipo de hábito, algum tipo de informação que ela traz e ela acaba minando os seus princípios. E quando você menos espera, você está agindo igual. Nós somos a média da maioria das pessoas que nós nos relacionamos. Isso é fato científico. E ao se relacionar com pessoas de caráter, de conduta reprovável, você está correndo um grande risco. Vamos prosseguir? Vamos lá. E honra os que temem ao Senhor. Aí sim, os que temem ao Senhor. Quem são os que temem ao Senhor? Temor a Deus. E o que é temor a Deus? Temor a Deus, nós já falamos sobre isso outro dia, né? Temor a Deus é uma mistura de vários sentimentos. Os ingredientes que compõem a palavra temer envolve um pouco pequeno de medo, respeito, honra, lealdade, fidelidade, princípios de caráter. E temer
é você saber que você está diante de uma grande autoridade. Então, temer tem a ver em uma conduta de respeito e honra. E o princípio da honra é você reconhecer o que a pessoa é. Dissemos na última semana que Deus é o rei do rei que escreveu essas palavras. O rei Davi tinha um rei, que era Deus. E Deus não era só rei, ele era Deus também. E esse mesmo Deus que é rei, ele é também o nosso Pai. E por ser o nosso Pai, nós precisamos agir com ele, lembrando que ele também é rei, que ele também é Deus. Esse princípio transforma você em alguém que sabe com quem que você está relacionando. Ele é Pai, ele é rei, mas ele também é Deus. E você deve agir de acordo com quem ele é. Jesus explicou, ele diz o seguinte, aquele que faz a vontade do meu Pai, esse me ama e será amado do meu Pai. E honra os que temem ao Senhor. Então, ao invés da pessoa que honra quem tem conduta reprovável, deve honrar pessoas que temem ao Senhor e cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado. O que é cumprir promessas? Você assumiu um compromisso. E esse compromisso foi uma promessa. No fio do bigode, mas sem assinatura, mas você deu a sua palavra. Você deu a sua promessa. Essa pessoa, ela precisa cumprir o que disse, mesmo que isso a prejudique. Muitas vezes você empenha a sua palavra em situações onde lá na frente você descobre que aquilo vai te causar prejuízo. E a pessoa que é íntegra, quem achará essa pessoa? Mas nós precisamos buscar ser. Jesus nos ensinou como ser. Ele fez do jeito certo e provou que o que precisava ser é possível. Porém, nós não conseguimos por causa do pecado que vive em nós. Falamos isso outro dia. E o pecado que vive em nós nos impede de sermos como ele é, mas ele nos mostrou como é o exemplo. Nós não precisamos exatamente sermos como Jesus foi, mas nós precisamos imitá-lo. Nós precisamos tentar ser. E nessa tentativa de aprendizado, e aprendizado está relacionado com crescimento, ninguém cresce sem aprender. E as pessoas que não gostam de aprender, as pessoas que não têm a humildade de ouvir e falar, realmente, isso tem razão. E aí ela começa num processo de aprendizado, ela está crescendo. E ao crescer, você então está cumprindo o seu propósito. Quem empresta, e aqui está falando de dinheiro mesmo, tá? Sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim, jamais, ênfase no jamais. Jamais. Ou seja, não tem nenhuma condição de ser abalado. Jamais será abalado. Agora, como eu disse no começo, esse checklist de princípios que forma o caráter cristão, esse é um checklist quase que impossível de ser cumprido na sua totalidade. Como eu disse, o conceito de justiça para nós é um conceito de justiça que nos permite alguma movimentação. Mas o conceito de justiça na íntegra, que é o conceito de Deus, esse é, para nós, com esse corpo corrupto, é impossível. Mas eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que Jesus pagou o preço por nós. O preço por nós não conseguirmos cumprir toda a lei. Ele pagou o preço. Só que tem um único detalhe. E é só esse detalhe que, embora seja grandioso, ele precisa ser entendido como único, que é o seguinte: você precisa crer. E eu digo único porque basta crer. Crer em quê? Que ele pagou o preço. Que o preço está pago e agora você está livre para, pelo menos, tentar cumprir essa conduta de vida cristã. Conforme você vai melhorando essa conduta, você vai vivendo um dia melhor do que outro.
Isso é crescer. É quando você aprende hoje o que você precisa melhorar. Amanhã você coloca aquilo em prática e você precisa fazer ajustes. No dia seguinte você coloca em prática os ajustes e você se tornou então melhor do que foi ontem. E esse processo de aprendizado e crescimento nos transforma em pessoas melhores dia após dia, até que um dia seja dia perfeito, como disse aquele versículo, a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até um dia ser dia perfeito. Vai ser dia perfeito aqui? Vamos conseguir seguir à risca? Não, mas o preço foi pago. E a nossa atitude, os nossos hábitos comprovam que nós cumprimos a única coisa necessária, que é crer. Crer no Senhor Jesus. Nada mais do que isso. Qualquer coisa que você adicionar, qualquer questão que você acha que precisa fazer de sacrifício, de acreditar em mais alguma coisa, você está só se afastando do que é necessário. Não é pelo seu esforço, mas é pelo sacrifício de Cristo por nós. Só que nós, ao crermos, nós começamos a andar como Ele andou.